Ok. Abra a palavra de Deus em Jeremias 18. Deus tem para você pensamentos de paz e não de mal. Isso é afirmado na Bíblia. Em Jeremias 18, o Senhor nos fala sobre ir à casa do oleiro, estar na casa do oleiro, estar de uma forma em que você abra o teu coração, abra o teu espírito para receber de Deus aquilo que Ele tem para você. O dia a dia e o coração endurecido nos afasta de Deus. Deixa a gente, o trabalho, o dia a dia vai nos afastando de Deus. E quando é que você tem aquele momento TDS, aquele momento, tempo a sós com Deus, esse momento você ouve a voz de Deus. E o Senhor, usando o profeta, o grande profeta Jeremias, aqui no capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro. Quem quer descer à casa do oleiro hoje? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Na verdade, Jeremias precisava ir à casa do oleiro. O oleiro é aquele homem que fazia vasos de barro. Era uma olaria. Aqui na nossa região temos algumas. E aquele homem pega o barro, ele vai modificando e fazendo vasilhas de barro, panelas de barro e assim por diante. E Jeremias descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar, para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha dito que ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade. Fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Então, querido, o profeta Jeremias foi até a olaria. Lá ele viu um vaso se quebrar na mão do oleiro, e lá ele viu o oleiro pegar aquele barro e fazer de novo, começar de novo. Tudo de novo. Aquele barro ali não ficou aquela xícara, aquela vasilha do jeito que ele queria, e ali aquela massa ainda mole, aquela massa ainda com água, não tinha ido ao forno, porque depois que vai ao forno, já não se aproveita aquele barro. Mas enquanto o barro foi tirado lá da base dele, lá da terra, lá do chão, e foi passado naquela máquina pelas mãos do oleiro,
naquela máquina que vai rodando, rodando para fazer, e ele quebra. Quantas vezes ele quebrar, ele pode ser refeito. E o oleiro pega aquele barro, refaz, até ficar aquela xícara, até ficar aquele prato de barro, aquela vasilha de barro, do jeito perfeito para que ele venda. E quem compra, compra um prato bonito, um prato perfeito. Então Deus disse a Jeremias, ao profeta Jeremias: Jeremias, vai lá, para que a visão de Jeremias fosse mais aberta, para que a visão de Jeremias fosse mais nítida do que Deus queria falar para ele e para o povo dele. Jeremias, vai lá. E Jeremias foi, desceu a olaria e ficou olhando o oleiro trabalhar. E o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, do jeito que esse oleiro faz com esse barro, com essa vasilha de barro, eu não posso fazer com o meu povo, eu não posso fazer com aquele que é meu, que ainda não está perfeito, e eu quero que se aperfeiçoe, eu quero que melhore, eu não posso quebrar quantas vezes eu quiser. Se o barro é meu, se ele pertence a mim, eu posso levar ele ao forno, eu posso tornar a fazer quantas vezes eu quiser. Vê lá, Jeremias, e eis aí o meu povo ainda não está perfeito, meu povo ainda está cheio de defeito, o meu povo ainda está fazendo coisas que eu não gosto, meu povo está queimando incenso à vaidade. Observe isso aqui, é como se fosse um espírito de vaidade, e que as pessoas estavam queimando incenso para a vaidade, e a vaidade tira o homem da presença de Deus, a vaidade tira a pessoa da presença de Deus, em vários sentidos falando. E o Senhor Jesus ali queria mostrar a ele, e o Espírito Santo queria mostrar a Jeremias como o povo dele estava agindo e como ele agia. Eu ajo como um oleiro, eu faço e refaço de novo, até que a pessoa fique no ponto, até que a pessoa fique da minha maneira, a maneira que eu quero. E se eles são filhos, eles vão deixar eu modá-los. Se eles não são filhos rebeldes, eu não posso fazer nada por eles, porque eu não sou dono deles. Mas se eles me têm como pai, se eles me têm como Deus Criador, eu posso ter acesso ao coração deles, eu posso ter acesso às mãos deles e moldá-los quantas vezes for necessário, até que eles fiquem do jeito que será bom para eles mesmos. Porque quando uma pessoa fica do jeito que Deus quer, vai ser bom para a própria pessoa. Deus, ele já está na posição dele, uma posição invencível, uma posição imutável. Não vai mudar a posição de Deus. A posição de Deus, Deus é Deus eternamente, para sempre. A posição do Senhor não vai mudar. Quando Deus muda a mim, quando Deus muda a você, quando Deus quebra o nosso barro e faz de novo, vai ser para o meu bem, vai ser para o seu bem. Deus já é o mesmo sempre. Nós vamos dar um trabalho a Deus que poderíamos não dar. Poderíamos ser quebrados uma vez, Deus corrigir uma vez, e a gente ali está na prateleira do reino do Senhor, muito bem na foto. Porque quando a vasilha de barro, aqui é vidro, mas se fosse barro, está perfeita, ela é colocada na prateleira para vender. Quando ela é vendida, alguém compra e coloca aquele vasilhame em sua casa. Perfeito, bonito. Então, no reino de Deus, quando Deus trabalha a mim, trabalha a você, e alcança um nível de perfeição, e Ele diz: meu filho agora está pronto, não precisa mais, meu filho, passar por tudo isso de novo, porque não será bom para ele, não será bom para eles. O que é que ocorre? Eu vou ganhar tempo, eu vou agora trabalhar em outra pessoa, porque em João, em Maria, eu já trabalhei, o vaso foi quebrado uma vez só, foi consertado, está lá muito bonito no meu reino. Na prateleira do meu reino está muito bonito. Eu vou agora trabalhar na minha olaria em outras e outras vidas. Mas fulano já está lá tranquilo. Não precisa de novo passar no fogo, não precisa de novo ser quebrado, não precisa de novo ser trabalhado. Que bom que fosse assim. Deus deixasse de ter trabalho comigo, Deus deixasse de ter trabalho com você, e Deus agora fosse ter trabalho com quem não o conhece ainda. Observe aqui esse versículo,
11, da parte C do versículo: convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, no 12, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. O Senhor está dizendo ao contrário, mas a pessoa está dizendo outra coisa. Eu andarei conforme os meus pensamentos, eu andarei conforme o meu malvado coração. Mas o Senhor está dizendo, não faça isso, se volte para mim. Eu quero renovar o teu pensamento, eu quero renovar a tua vida, eu quero que você ande com pensamentos de paz e não de mal. E não de mal. Em relação a Ele, em relação à sociedade, em relação às suas amizades, em relação aos seus parentes. Quantas pessoas pensam mal de você? Quantas pessoas têm você como inimigo e você nem sabe? Você não é inimiga dela, você não tem prejudicado ela, mas ela lhe tem como inimigo. Mas ela lhe tem como uma pessoa perversa, como uma pessoa malvada. Ela não detesta você. Na verdade, ela detesta você. Então são situações que Deus quer corrigir. Pensamentos de paz e não pensamento de mal. O próprio Deus fala isso. Eu não quero ter em relação a você um pensamento de mal. Eu quero ter em relação a você um pensamento de paz. Eu quero ter em relação a você um pensamento bom. E que você tenha em relação a mim, que sou Deus, e que você tenha em relação às pessoas também que te cercam. Então Jesus, todo o trabalho de Deus é isso aqui, colocar o homem no caminho. Todo o trabalho de Deus é colocar o homem, sabe, com aquele amor dele, colocar o homem no caminho. Porque forçado, com um revólver na cabeça, ninguém vai. Então Deus quer trabalhar com amor, mas precisa limpar a eira, precisa limpar a olaria, precisa fazer o vaso de novo, com amor, mas que precisa fazer, precisa, porque senão ninguém verá Deus, e ninguém terá paz aqui nessa terra. E o Senhor Jesus, Ele vem trazendo algo para você novo. Olha o capítulo 29, Jeremias 29, aí próximo, a partir do versículo 12. Depois que você vai à olaria, depois que você vai ao lugar onde Deus vai te trabalhar, a igreja é um desses lugares, então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso quê? Eu serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Isso aqui é muito forte. É como se Deus dissesse, passa um tempo longe de mim. Passa um tempo longe de mim e experimenta o que é ficar longe de mim. A Bíblia diz, andarão dois juntos que não concordem? Andarão dois juntos que não concordem? Não, não tem como. Então, às vezes, será que Deus está gerando agonia na tua vida? Será que Deus está te incomodando? Será que Deus está te perturbando? Se Deus perceber isso, fica lá longe um pouquinho. Seja transportado um pouquinho. Fica lá um tempo. Porque eu quero de um jeito, você quer de outro. Agora, se vocês descerem à casa do oleiro, se vocês observarem como eu trabalho, se vocês conhecerem como eu sou, eu vos transportarei do lugar para onde eu vos lancei e trarei de volta para mim.
E a partir desse momento que você se convenceu, porque Deus não precisa se convencer de nada, mas a partir do momento que a pessoa se convenceu, o que é que ela vai fazer agora? Ela volta e a Bíblia está dizendo: e vocês vão me buscar de todo o coração, e vocês vão orar a mim, e eu ouvirei as suas orações e abençoarei a sua vida. Então, às vezes, esse tempo distante é um tempo de reflexão, é um tempo de uma distância permitida por Deus para que a gente reflita. Porque estávamos queimando incenso para as nossas vaidades. Há uma diferença muito grande de você ter e você ser vaidoso porque você tem. Você pode ter e ser humilde. Você pode ter e saber que Jesus te deu e Ele pode tirar. Que você é mordomo, você está administrando as coisas do rei. Nada é nosso, os dons são do Espírito Santo. O que você tem nessa terra, aqui vai ficar. É dele. Tudo volta ao pó. Os frutos do Espírito são dele, os dons do Espírito são dele. Nada é nosso. Ter é uma coisa, e ser vaidoso por ter é outra. E aqui esse texto chama muita atenção, lá em Jeremias 18. O meu povo está queimando incenso para a vaidade. Está idolatrando o terno, está idolatrando a camisa, está idolatrando o sapato, está idolatrando o marido, está idolatrando o filho. Queimando incenso para a vaidade. Eu sou o melhor, minha família é a melhor, meu marido é o melhor, minha casa é a melhor, meu terno é o melhor, eu prego melhor, os dons em mim são melhores do que em fulano. Você começa a queimar incenso para a vaidade. E Jesus diz, desce à casa do oleiro. Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Vai lá na casa do oleiro, vê como o oleiro trabalha. E Jeremias chegando ali viu. Eles fabricam 500 peças por dia, mas existe 100 peças que vão ser refeitas. Quebra, faz de novo, quebra, faz. Ele não vai perder o barro. O barro já foi tirado lá do local onde o barro existe. E barro não tem em todo lugar. É em lugar perto de lagoa. É em lugar perto de minações. É uma terra diferente, tem liga, pegajosa. Para que quando for no fogo, se você fizer de areia, não segura. Vai botar no fogo e aquela xícara de areia vai se desfazer, vai virar areia. Então o barro foi tirado de algum lugar para virar uma xícara, uma panela, uma bacia. Hoje existe vidro, inox, vários materiais existem hoje, mas naquele tempo tudo era de barro. O prato que as pessoas comiam era de barro. Então tinha um trabalho de tirar o barro, ver se o barro era bom, trabalhar o barro, passar o barro no fogo e botar na prateleira para vender. Aquele barro que não fez a xícara direito, o oleiro fazia de novo. Ele não ia jogar fora aquele barro. Aquele barro tinha um valor agregado. Você tem um valor agregado. Você foi pescado em algum lugar. Jesus te buscou lá, talvez num lugar como olaria, num lamaçal. Talvez você estava num lamaçal, não de sujeira. Você tomava banho, você se vestia, você se perfumava, não disso. Mas espiritualmente você muitas vezes estava em um lamaçal. Diante de Deus você estava num lamaçal. E Jesus foi lá nesse lamaçal, te buscou, te lavou, te perfumou, aparou suas unhas, refez seus cabelos, fez o teu coração, deixou você bonitinho, mas muitas vezes ainda precisa voltar à casa do oleiro.
Jesus te salvou porque se você ficasse talvez mais um dia no lamaçal, onde você estava, você ia morrer. Jesus não, venha logo. Mas precisa ainda ser trabalhado. Ainda precisa descer a casa do oleiro. E Deus falou para o profeta, Jeremias, vai lá e vê como o oleiro trabalha. Como o oleiro trabalha, é assim que eu trabalho. Agora vai lá para o povo de Israel e diz, vai lá para o meu povo e fala o que foi que tu viu. Vai lá para o povo de Israel e fala, eles estão vaidosos, estão queimando incenso para vaidade. Eles estão praticando obra do coração ruim. O pensamento mau eles estão fazendo. O coração malvado eles estão fazendo. Diz a eles para eles voltarem para mim. Diz a eles para eles ouvir a minha palavra. Diz a eles para eles se voltarem, porque quando eles se voltarem, eu irei curá-los, abençoá-los e irei ouvir a oração. A vida do cristão é orar, ou na igreja, ou em casa, ou no trabalho, mas ele sempre faz uma oração. Está tudo bem, às vezes ele não ora, mas está tudo mal, ele começa a orar muito forte. Agora, será que a oração é ouvida? Esse texto aqui, Jeremias 29, então me invocareis no 12, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, é uma condicional, é uma condição, então eu ouvirei. O que quer dizer, em alguns momentos eu não ouço. Ou posso não ouvir, ou posso não atender a sua oração. Ouvir pode ouvir, mas pode não atender. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes no 13 de todo o vosso coração. E serei achado de vós. Preste atenção, nós estamos procurando Deus e Deus está dizendo que você vai encontrá-lo. É muito forte. Eu, Deus, serei achado de vós. Vocês vão me achar, vocês vão me encontrar. Com algumas condições, que são condições de amor. Porque se fossem condições violentas, ele não ia ter a casa do oleiro para a gente ir. Seja eliminado agora de diante de mim. Mas ou na olaria, ou na igreja, ou no teu quarto, Deus vai te encontrar. Deus nunca quis se esconder do homem. O homem se esconde de Deus. Ele se acha indigno e diz, eu não tenho nem condição de falar com Deus mais. Mas Deus quer falar com a gente. Senta aí, filho. Vamos bater um papo. Pega uma água aí para a gente tomar. Puxa a sua cadeira. Eu vou te dizer o que você errou. Vou te dizer como você não deve continuar. Vou te dizer que você precisa se arrepender. Mas eu estou aqui. E vou te dizer que não fuja de mim. Eis-me aqui. Eu criei vocês para a minha glória. Eu criei vocês para vocês conversarem comigo. Eu sou pai, sou o criador. E o que eu criei, o homem e a mulher, é o melhor do que eu fiz. É o homem e a mulher. É o melhor do que eu fiz. Foi o melhor do que eu criei. Criei vaca, criei boi, mas vocês para mim são muito significantes. Criei bichos, animais, criei plantas, mas vocês são tudo para mim. Conversa comigo, filho. Volta para mim, filho. Ouve a minha voz, bate um papo comigo. Eu não quero andar só. Mas pai, tu não quer andar com os teus anjos? Não. Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Cada um na sua. Tu não viu que eu enviei meu filho lá na terra para morrer por você? Tu não viu que eu criei um filho, Jesus Cristo, foi lá morrer por você? De tanta importância que eu dou a vocês? De tanto amor que eu tenho por vocês?
Você viu que meu filho passou, a morte dele doída? A morte do meu filho Jesus, como é que foi? Vi. Então, eu amo tanto vocês, que o meu único filho morreu daquele jeito, por amor de você. Olha o 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de, para vos dar o fim que esperais, misericórdia e ao mesmo tempo glória a Deus. Qual o fim que você espera de você mesmo? Qual o fim que tu espera de você? Deus está dizendo que tem pensamentos de paz e não de mal para lhe dar o fim que você espera. Meu Deus. Que texto. Você sabe que até eu chegar aqui eu ia pregar outra coisa? Subi, cheguei lá em cima, Deus me deu essa palavra. Prega essa, está aqui, ó. Peguei um pedaço de papel e fiz. Eu adoro essa forma que Deus trabalha comigo. A palavra do Espírito Santo. Às vezes a gente passa uma tarde para fazer uma palavra para pregar aqui. Ontem tinha uma pessoa lá em casa, eu falei com essas pessoas que estavam lá em casa, eu disse, olha, eu já fiz a palavra de amanhã, as 2 palavras de amanhã, a que eu preguei hoje de manhã aqui e a que eu ia pregar agora de noite. E falei até para as pessoas, enquanto eu não faço as palavras, eu não tenho fim de semana, eu ainda continuo o fim de semana agitado, aí eu relaxo quando eu tenho uma palavra de domingo, se eu for dar 3 palavras, as 3, 4, seja o que for, estão prontas, aí eu relaxo, aí eu descanso. Só que hoje eu acordei inquieto, não em relação à palavra de manhã, mas em relação à palavra da noite. Acordei inquieto. Não vai prestar, não vai dar certo. Imagine, a palavra de Deus não prestar? Porque quando Deus quer uma coisa, Ele quer aquela. Você não pode pregar Gênesis e Apocalipse em uma noite. Cada dia Ele quer uma porção para a igreja dele. E hoje Deus quer essa palavra para a Igreja Aliança. E para as pessoas que estão nos ouvindo na internet, e para as pessoas que vão ouvir esse vídeo, ver esse vídeo por aí. Não é hora da gente queimar incenso às nossas vaidades. É hora da gente adorar a Ele, a Deus. As coisas estão muito rápidas. Você liga para um amigo agora, quando desliga, o amigo morreu. Mulheres que têm maridos, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Atendi uma essa semana, que entrou aqui chorando na segunda-feira à tarde. Eu tenho X anos de casado. Meu marido, um casamento perfeito. E um belo dia, meu marido entrou em casa agora, recente, antes do final do ano. Arrumou as coisas e saiu de casa. Eu achei que era uma brincadeira de mau gosto, uma pegadinha. Todo mundo dizia que nosso casamento era perfeito. Minha família, a família dele. E meu marido arrumou as coisas e saiu de casa. E minha vida que era feliz, eu tinha uma vida feliz, uma mulher feliz era eu. Eu não sei agora como pisar, como acordar de manhã, botar o pé no chão, não sei. Eu não sei o que fazer de minha vida. E falava e chorava, me ajuda, pastor. Então as coisas estão muito rápidas, muito instantâneas. E você não desconfiou nada do seu marido? Não. Não, pastor. Ele nunca me gerou desconfiança. Aquele homem, eu tenho certeza, nunca teve outra mulher na rua.
E eu não sei o que fazer de minha vida. 19 anos, em uma tarde, em uma hora, se transformou num desespero, numa agonia. Isso que aconteceu com essa senhora tem acontecido com seres humanos isolados, tem acontecido com comunidades, como foi o caso de Brumadinho, aquela lama da Vale, tem acontecido com nações, como é o caso da Venezuela, que há poucos anos atrás o PIB mais rico, empatava com o Brasil, riqueza, a Venezuela. Se transformar num lugar que não tem papel higiênico. Quem é mais antigo aqui sabe, todo concurso de Miss Universo, a Venezuela ganhava. Passava 3 anos, a Venezuela ganhava de novo. Passava 2 anos, a Venezuela ganhava de novo. As mulheres mais lindas da terra, escolhidas no Miss Universo. Então as coisas estão acontecendo que a gente, se não tiver ligado na tomada de Jesus, se não tiver ligado na tomada da parede do Espírito de Deus, Senhor, não me desliga, deixa ligado, você pode ser pego de surpresa. Diga agora, o sangue de Jesus tem poder. Vai passear, não volta do passeio. Faz uma viagem, não volta da viagem. Faz um negócio, o negócio não dá certo, quebra tudo o que fez no passado. As coisas estão muito rápidas. O diabo, ele sabe que o tempo dele está se esgotando. E o diabo está agindo de maneira muito feroz para destruir a vida do ser humano. A medicina estuda e fica correndo atrás de doenças. Cada dia surge um vírus, cada dia surge uma doença, cada dia surge alguma coisa. Que as máquinas, os exames pré-natal e pré-isso e pré-aquilo não estão dando conta. Uma pessoa outro dia foi conversar, morreu fulano, morreu como? A família sem saber, ele faz check-up todo ano, pastor. Todo ano ele fazia check-up. Todo ano ele fazia, pelo plano de saúde, todos os exames. Todo ano esse homem comia bem, não bebia. E o que foi que aconteceu? Um infarto, morreu. Eu digo, e os exames? Não, os exames nunca mostrou nada. As máquinas evoluindo, você entra numa máquina daquela, sai do outro lado, aquela zoada naquele negócio, né? O camarada, se tiver alguma coisa, aperta essa bolinha. Eu digo, aonde? Ah, não está na tua mão aí. Está na minha mão, tá. E aí você fica dentro daquela máquina lá, tomografia, daqui, da acolá, não sei o quê, fazendo exame. Aí, não tem nada, não deu nada. Ok, beleza. Mas morreu de quê? Morreu disso. Oh, mas e a máquina, e o exame? Não viu. Diante de tudo que você tem visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos, desça a casa do oleiro. Põe a sua vida no seguro. E o seguro é só esse, mão de Deus, está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Esse é o seguro que você pode colocar a tua vida, que você pode respirar, deitar e dizer, Deus está vigiando a minha casa. Deus está vigiando tudo que eu tenho. Deus está guardando a minha família. Deus está guardando a minha ida e a minha volta. Amém, igreja? Amém. Vamos pôr a nossa vida na casa do oleiro. Vamos pôr a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque as coisas estão muito complicadas. Porque eu bem sei, olha só, os pensamentos que penso de vós. A Bíblia está dizendo aqui que Deus é um ser, que Deus pensa, e pensa em relação a mim, e pensa em relação a você. Deus está dizendo que Ele pensa.
Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você, Augusto. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho em relação a você, Léo. Deus está pensando em mim, Deus está pensando em você. E muitas vezes a gente diz, ninguém liga para mim, ninguém me telefona, ninguém me chama para jantar, ninguém sai comigo. Ninguém me dá atenção. Deus não está na tua conta. Essa conta Deus não está. Porque Ele está dizendo aqui, eu bem sei os pensamentos que eu tenho em relação a vocês. Amém, igreja? Ele está pensando em relação a mim, Ele está pensando em relação a você. E pensamentos de paz e não de mal. Porque muita gente, às vezes você está querendo que as pessoas liguem para você, saiam com você, comam alguma coisa com você. Ninguém liga, ninguém me telefonou, não sou importante para ninguém. Às vezes o diabo bota isso na nossa mente. Eu sou sozinho, eu sou sozinha, ninguém me liga para mim. Será que no meu enterro alguém vai? Hã? Aí, o Senhor vem e diz essa noite para você, que Ele pensa em relação a você, pensamentos do bem e não do mal. Eu penso em relação a vocês um pensamento do bem e não do mal, para vos dar o que? Esperais. Que versículo poderoso. Um versículo, esse 11, trouxe essa mensagem. Eu só fiz buscar outras coisas. Pensamentos de paz e não de mal. É o que Deus tem em relação a você, é o que Deus tem em relação a mim, é o pensamento que Deus tem em relação à humanidade. Amém, igreja? Amém? Alguém está pensando mal de você? Vamos orar e repreender. Do jeito que alguém morreu, alguém tirou a vida. Sim ou não? Quem tirou a vida pensou mal. Vou matar. E vou matar assim, assim, assim. Planeja tudo. Por onde vem, que hora vai ser, que aqui na nossa cidade, né, a gente sabe essa tristeza que o nosso país vive, que a nossa cidade vive. Pessoas com pensamento de mal em relação a outros. Vou matar. Deus está dizendo, não é ele. O meu pensamento que eu tenho em relação a vocês é do bem. Está vendo? Essa conta não pode ser jogada em Deus. Porque a Bíblia fala que existe o diabo que veio matar, roubar e destruir. Então, assim como Deus pensa em relação a mim, em relação a você, pensamentos do bem, e para nos dar o que a gente espera, o diabo está lá, com pensamentos ruins, para não nos dar nada, mas nos tirar. É forte, igreja? Os dois lados, o bem e o mal. Mas nosso Deus quer agora que você ore e que você fale com Ele agora. Desça a casa do oleiro. Vamos ficar de pé. Desça a casa do oleiro. Pede ao nosso Deus, pede ao seu Deus, que tira o incenso da vaidade. Tira o incenso da vaidade. Nós, pastores, levitas, homens, mulheres que sobem ao altar do Senhor, precisamos tirar a nossa vaidade. Precisamos esquecer de vaidade. Nós militamos falando de Cristo, falando de Jesus. E Jesus, a vaidade passou longe dele. Ele sendo tudo, se fez nada. Ele sendo cheio de tudo, se esvaziou. Para ser cheio só daquilo que Deus ia mandar ele falar para nós.
Então vamos orar nessa hora. Desça a casa do oleiro, peça ao Senhor agora: Senhor, o Senhor tem pensamentos de bem para mim, não de mal, e eu quero descer a casa do oleiro. Eu quero permitir ao Senhor, que é o meu dono, que é o